Moraes, em relação à prisão do Bolsonaro. Vão voltar atrás? Não vão voltar atrás? Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional. Vou conversar um pouco com vocês sobre esse assunto. Olha só, na imprensa, muita gente falou, tem duas possibilidades de analisar isso daí. O pessoal falou assim, metade do pessoal disse, ministros nada. Ministros que se irritaram com Moraes é um ministro só. Esse ministro é o Gilmar Mendes. Bom, outros disseram, e eu me filio talvez um pouco mais a essa segunda opção. Disseram assim, ministro significa uma ala que está tentando desembarcar, uma ala mais branda do STF, que não faz parte desse núcleo duro, e talvez pense ou comece a pensar em desembarcar do governo, eu ia dizer do governo, mas é uma espécie de governo do STF, desembarcar no sentido de apoiar as medidas agressivas do ministro Moraes. Seja como for, há um racha no STF. Veja, se os ministros, se a imprensa divulgou esses ministros e esse ministro é o Gilmar, o núcleo duro está rachado, porque tem um núcleo duro que governa o STF e o país. E esse núcleo duro, com certeza, tem nele o Gilmar Mendes. É o Moraes, que é o porta-voz, é o Gilmar Mendes, que está ali como uma das cabeças, e provavelmente o ministro Barroso também é outra das cabeças que ali estão, não à toa, está pensando em, literalmente mesmo, desembarcar e ir para uma embaixada, sair a francesa, talvez até numa embaixada francesa, com certeza total, a embaixada para onde ele quererá ir não é a embaixada venezuelana, nem a chinesa, nem a cubana, nem a da Coreia do Norte, embora ele diga que o problema grandioso, o problema do mundo é o extremismo de direita. Mas, enfim, o desembarque, o possível desembarque do Barroso, ou a irritação do ministro Moraes, mostra que, primeiro, a irritação do ministro Gilmar com Moraes mostra que o Moraes tomou essa medida de forma apressada, muito provavelmente sem consultar os demais, muito provavelmente desalinhado dos demais ministros desse núcleo duro. E se isso aconteceu, fica claro que o Moraes começa a tomar um puxão de orelha dos seus pares. Há uma rachadura ali e talvez isso possa isolar o ministro Moraes ainda mais. Depois, o ministro Gilmar Mendes veio a público dizendo que não havia racha nenhum, que estava todo mundo apoiando o Moraes. Mas saibam de uma coisa, em Brasília, uma coisa é certa, se alguém vem explicar um fato, é porque o fato aconteceu. Né? Ninguém explica o fato que é mentiroso, ninguém explica o fato que não existe. Se vier explicar, porque aí tem coisa. E esse me parece ser um ponto importante. Se há um racha nesse núcleo duro, o Barroso querendo ir embora, o Gilmar irritado, o Moraes começa a ficar ali com a orelha vermelha, começa a ficar periclitante a situação dele dentro desse núcleo duro. Se esses ministros que se irritaram não pertencem a esse grupo, mas sim a um grupo mais brando do STF, nós temos ali ministros claramente querendo dizer, olha Moraes, nós não estamos a fim de apoiar mais você, nós não vamos dar a você a unanimidade do STF. E querendo com isso, como saiu na imprensa, noticiar, querendo que a gente saiba, que o povo saiba, que esses ministros dessa ala mais branda não estão apoiando e talvez iniciem um desembarque. Seja o núcleo duro rachado, seja a ala branda rachando, tem uma rachadura. E essa rachadura pode ser bastante relevante, tanto no sentido de, em algum momento, o STF dar uma carta branca ao Congresso, dizendo, Congresso, siga aí, vai com anistia, impeachment, a gente não vai fazer nada de concreto, mas a gente vai deixar fazer. Ou pode ser que essa rachadura resulte em algum tipo de conversa, um converscote interno, uma solução intramuros, uma solução ali entre os próprios ministros, que é algo bem brasileiro, né? Fora do olhar de todos, numa salinha deles, virarem e falarem, olha, Moraes, já deu, aqui tá muito rachado, não dá mais, pegue o seu banquinho e saia de fininho, como diria o Raul Gil, e aí talvez o Moraes vá para uma embaixada junto do Barroso. Haja embaixada para tanta gente que é preciso, de alguma forma, sair da vida pública por estar agindo de uma forma indevida nesse país. Vamos ver os próximos passos dessa possível
ou diria provável rachadura dentro do STF, em algum lugar está rachando, pode ter certeza. Agora, um ponto para a gente finalizar é o seguinte: voltar atrás, acho muito difícil que o ministro Moraes volte. Até agora, quando que ele voltou atrás? O ministro Moraes, ele não volta atrás nunca. Eu acho que se em algum momento o ministro Moraes entrar de carro em algum lugar que é rua sem saída, ele é capaz de enfiar o carro na parede só para não precisar da marcha ré. É uma medida de força? Essa é uma demonstração de força? Me parece uma demonstração apenas de falta de tutano. Seja como for, é isso. Não acho que vai haver volta atrás, mas racha, sem dúvida há. Se você gostou desse vídeo, gosta dessas análises, curte, compartilha com seus amigos, inimigos, todos são bem-vindos. Um abraço.